Observar o céu durante uma chuva de meteoros é a melhor oportunidade para ver um meteoro rasgando o céu. Esses fenômenos possuem uma maior probabilidade de acontecer neste período porque a Terra passa por uma imensa trilha de detritos deixada para trás por um asteroide ou cometa. No geral, os fragmentos entram na atmosfera da Terra a velocidades mais do que supersônicas, e isso gera um brilho intenso que vemos em noites muito escuras. Porém, existem algumas circunstâncias bem interessantes que podem criar meteoros bem inusitados, alguns que fazem curvas e outros que giram pela atmosfera. No vídeo de hoje vamos explorar um tipo específico de meteoro que é capaz de espiralar pelo ar do nosso planeta. Vagueando pelo sistema solar, muitas rochas espaciais seguem à espreita, só esperando o momento de encontrar o nosso caminho e impactar contra a nossa atmosfera. Na realidade, esse tipo de coisa é bem comum e todos os anos toneladas e mais toneladas de material meteorítico caem na Terra. Mas como boa parte desses fragmentos são menores até do que um grão de areia, eles então vaporizam completamente na entrada e vemos somente rastros luminosos que chamamos de meteoros. Aliás, vale ressaltar aqui que o termo meteoro é usado somente para determinar o momento do fenômeno luminoso na atmosfera, ou seja, não necessariamente está ligado a uma rocha espacial. Meteoros podem ser qualquer fenômeno que é capaz de gerar luz dentro do ar terrestre. Pois bem, a grande questão aqui é que existe uma ciência fantástica por trás desses fenômenos, que neste caso deste vídeo é causado por um fragmento de rocha espacial. Basicamente, quando vemos o fenômeno luminoso no céu, nem fazemos ideia de que algo muito extremo está acontecendo ali, bem acima de nossas cabeças. Dessa forma, um meteoro funciona da seguinte forma. Tudo começa durante a formação do sistema solar, quando a nebulosa que cercava o Sol gerou vários objetos, alguns maiores, outros menores, mas a maioria eram grãos minúsculos do tamanho de um grão de areia. Esses grãos foram se aglutinando através da gravidade, num efeito bola de neve que chamamos de acreção. E aqui os planetas começaram a se formar através de pequenas colisões e junção de matéria. Porém, nem todo o material se transformou nos planetas que conhecemos, restando muitos asteroides, cometas e meteoroides. Esses meteoroides são qualquer rocha espacial que seja considerada pequena demais para chamarmos de asteroide. Eles povoam o sistema solar de um canto a outro. Alguns acompanham a Terra, outros acompanham Júpiter e por aí vai. Nessa jornada orbital, essas rochas espaciais podem atingir a atmosfera da Terra em velocidades que ultrapassam 70.000 km por hora. Sim, é incrivelmente veloz, e é essa velocidade extrema que permite que os meteoros aconteçam. Na maioria das vezes, o contato com o ar acaba vaporizando a rocha completamente, e no processo, um rastro luminoso de plasma é deixado para trás que vemos na forma do fenômeno de meteoro. É por isso que a ciência que envolve os meteoros é tão interessante, pois esse fenômeno vai muito além do show visual que podemos ver no céu, mas quando uma rocha espacial como essa é grande e massiva o suficiente para chegar ao solo, então podemos ter uma cápsula do tempo das origens do sistema solar, e principalmente nos dará pistas sobre a origem do nosso planeta. Alguns pesquisadores até apoiam a ideia de que tais rochas semearam os ingredientes para a vida surgir por aqui. De qualquer forma, os meteoros são fantásticos, e eles podem apresentar comportamentos bem específicos que impressionam os astrônomos. Por exemplo, existe um tipo específico de meteoro que é conhecido como Twisted Meteor, o que em tradução livre pode ser algo como meteoro torcido ou meteoro retorcido. E até hoje não existem muitos registros desse tipo de fenômeno, o que deixa tudo ainda mais intrigante. Pois bem, essas imagens que você está vendo na tela agora são alguns exemplos raríssimos de meteoros torcidos que foram capturados ao redor do mundo. Um deles, até no Brasil, registrado pelo fotógrafo Brian Ribeiro.
Olhe a trilha de gás ionizada deixada para trás pelo objeto. Se eu te apresentasse essa imagem sem qualquer contexto, o que você diria para tentar explicar essa tremulação no rastro? Bom, eu aposto que você culparia o fotógrafo por ter tremido a imagem, mas não, observe as estrelas e veja como elas são pontos luminosos estáticos. Então podemos dizer que algo especial existe aqui, e é realmente o caso. Os meteoros retorcidos acontecem como meteoros comuns, mas neste caso específico, a rocha espacial original está longe de ser esférica e sua composição é nada uniforme. Em outras palavras, esses meteoros ocorrem quando a rocha possui um formato que permite que ela gire aerodinamicamente como uma hélice, quando ela entra na atmosfera da Terra. As rochas não uniformes podem evaporar mais de um lado do que do outro, por causa do seu formato estranho. Dessa forma, isso pode fazer com que o meteoro em rotação oscile levemente em sua trajetória incrivelmente veloz pela atmosfera, e isso também vaporiza os detritos em seu movimento super rápido em um caminho também espiral. Os detritos dessa rocha espacial em movimento incrivelmente rápido ioniza as moléculas da atmosfera da Terra, que posteriormente brilham por conta disso. Para um observador na superfície, a trilha de gás ionizado ficará como estamos vendo na foto, parecendo até que alguém chutou o tripé da câmera e criou o efeito espiralado. No entanto, é pura física agindo numa rocha de formato que favorece fenômenos aerodinâmicos. Detalhe, a imagem registrada no Brasil vem da cidade de Guardinha, em Minas Gerais, e sofreu uma análise detalhada pelos pesquisadores da Bramon, a rede brasileira de monitoramento de meteoros. Mesmo com dados escassos, Marcelo Zurita, o responsável por essa análise específica, mostrou que o objeto brilhou entre 90 a 70 km de altitude, quando Brian Ribeiro fotografou o objeto a 375 km de distância. Com esses parâmetros, outros dados interessantes puderam ser inferidos. Considerando a distância que a imagem foi feita, o meteoro distorcido percorreu uma distância de 36.722 metros na atmosfera, e sua trajetória oscilou 168 metros para outros lados, para criar então as curvas que vemos na foto. Sendo assim, por mais que seja um fenômeno conhecido, ainda precisamos entender melhor os processos que podem ocorrer quando a rocha espacial desse tipo entra em nossa atmosfera. O registro é fantástico e mostra como um simples meteoroide pode proporcionar tanta ciência. Bom, esse é o fenômeno do meteoro torcido. Se você não conhecia, agora você sabe que meteoros nem sempre entram na atmosfera em trajetórias perfeitamente retilíneas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!